Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então, clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Boa noite, irmãos. Vamos começar este culto louvando ao Senhor e pensando um pouco sobre essa leitura do Salmo 116, que termina dizendo no versículo 7, descansa, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. E muitas vezes nós precisamos descansar no Senhor, porque Ele é o único refrigério, o único refúgio, o único consolo que nós teremos nessa vida. E muitas vezes a gente se perde, nos nossos próprios pensamentos e esquece que o único lugar em que a nossa vida pode ser reorganizada é no Senhor. Eu quero te convidar a louvar ao Senhor nessa noite com as 3 canções que nós iremos cantar. E a primeira diz que eu venho a Ti me confessar, para minha alma descansar. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso. Porque só nele nós podemos confiar, só nele nós podemos descansar, só nele nós podemos repousar a nossa alma e dizer, descansa minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos, perdido estou. Guia-me por teu amor. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça Tu estás. Se estás aqui, a liberdade, Tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a Ti. Se eu não conseguir mais suportar, Teu
teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus.
As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. E as nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não, não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim.
Turn to the Lord, the one who's broken, the one who's torn me apart. You strike down to bind me up. You say you do it all in love, that I might know you in your suffering. And though you slay me, yet I will praise you. Though you take from me, I will bless your name. Though you ruin me, still I will worship, sing a song to the one who's all I need. My heart and flesh may fade, the earth below give way, but with my eyes, I'll see the Lord. E o que Jesus fez na vida de vocês? Principalmente a vida. Though you slay me, yet I will praise you. Though you take from me, I will bless your name. Though you ruin me, still I will worship, sing a song to the one who's all I need. Essa noite eu gostaria que juntos nós pudéssemos refletir, e hoje é uma reflexão de um discípulo de Jesus cansado. É a reflexão de um discípulo de Jesus que tem olhado para esse tempo e tem olhado para esse mundo e tem sofrido uma pressão muito, muito grande. E dentro dessa pressão e dentro desse cansaço, eu me começo a perguntar o que nós, como discípulos de Jesus, devemos caminhar nesse momento histórico que nós estamos vivendo. De que forma que nós devemos, ou quais os princípios pelos quais devem nortear a nossa caminhada nesse tempo. E eu penso que o apóstolo Pedro, ele conseguiu dar algumas respostas a essas inquietações, e eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos. O texto encontra-se em 1 Pedro, no capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. E eu entendo aqui que, como Jesus sofreu no corpo, sofrimento e perseverança é parte integrante da vida do discípulo de Jesus e da nossa missão. Essa é a primeira compreensão que eu tenho diante desses anos que nós estamos vivendo dessa pandemia e de forma mais específica desses últimos momentos pelos quais nós estamos atravessando. É uma pena que existe uma teologia que diz que uma vez que você chegou a Jesus, você não vai sofrer mais, que está tudo certo, que tudo vai se resolver. E quando nós nos confrontamos com um texto desse, aonde diz que uma vez que Cristo sofreu corporalmente,
É uma distância muito grande dessa teologia superficial, vazia, e que tem arrastado muitos daqueles que se dizem discípulos de Jesus a viver dessa forma. Ou a outros ainda, de uma forma de uma compreensão rasa. Joga tudo que é da vontade de Deus mesmo, se Ele quis assim vai ser, se Ele não quis não vai ser. Sofrimento e perseverança. Isso faz parte integrante da vida e da missão do discípulo de Jesus. E nós temos acompanhado isso nesses últimos tempos. Nunca esse texto de João falou tão forte no meu coração: neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Neste mundo vocês terão aflições. Vocês vão passar por pandemia, vocês vão passar por todo tipo de sofrimento, dor, luto, perda. E esse João trazendo esperança para o coração abatido, dizendo: mas olha, diante disso tudo, continua tendo um bom ânimo. Tenha um bom ânimo porque não é por vocês, mas é por aquele que venceu o mundo e que vocês por ele vão vencer também. Isso é a esperança, é o contraponto de que nos mantém em pé em tempos de sofrimento. É essa esperança. E eu, pensando em sofrimento, e aí olhando para nós, aqui do lado do Ocidente, e falando: olha como que nós estamos sofrendo, mas o sofrimento ela é uma parte integrante da vida cristã. O site Portas Abertas, do ano de 2020, no relatório dele, diz que existe mais de 340 milhões de cristãos sofrem alto nível de perseguição e discriminação por sua fé. Ao longo de 2020, diariamente, 13 mortes de cristãos, 12 ataques a igrejas, 11 prisões e 4 sequestros. E quando a gente começa a olhar isso de forma macro, eu começo a pensar no constrangimento que é de estar vivendo a minha fé nesse tempo. Muitas vezes, eu estou chateado porque a igreja está fechada, porque não tem o culto presencial. Eu estou sendo perseguido. Enquanto que, quando nós entendemos a perseguição, quando nós entendemos o sofrimento no nível mais macro, no nível mais difícil, nós devemos começar a repensar a nossa fé, repensar a nossa trajetória e a nossa missão. Eu vejo que talvez o grande problema nosso é que nós entendemos o cristianismo num lugar onde que gera prazer e consumo. Porque é muito do que essa teologia tem demonstrado nesses últimos anos, e quando isso foi cessado, aonde que nós não podemos mais proporcionar essa geração de prazer e de consumo, muito dos cristãos desse lado do mundo passou a entrar em crise, porque nós somos altamente consumidores de artistas gospel, consumidores de pregadores, consumidores de eventos, consumidores de programações. Nós somos moldados a viver a nossa fé a partir disso, a viver a nossa fé através de momentos de geração de prazer. E agora que tudo isso passou, aí nós entramos em crise. Entramos numa crise de fé tremenda, porque não está mais gerando prazer, não está mais gerando consumo. O que me mostra nesses últimos tempos é que nós estamos vivendo mais um sincretismo religioso do que uma fé verdadeira em Jesus Cristo ressurreto. Uma mistura de vários elementos que a gente já nem sabe mais o que realmente é de Deus e o que não é.
E aí o texto continua dizendo que Jesus sofreu no corpo, e aí Pedro, ele impulsiona nós. Então, agora que vocês entenderam que sofrimento e perseverança é parte integrante da tua caminhada nesse tempo, armem-se do mesmo pensamento. Aqui a palavra armem-se é uma linguagem totalmente militar, uma linguagem de equipar-se. Equipem-se desse mesmo pensamento. De qual pensamento? De que nossa vida vai ser pautada em sofrimento e perseverança. Sofrimento e perseverança. Não em consumo, não em geração de prazer. A perspectiva do pensamento aqui é uma atitude mental. E como que nós estamos precisando nesse tempo essa atitude mental, de olhar para esse evangelho, de uma forma que talvez nós nunca tenhamos olhado para ele nessa intensidade, meus irmãos. É esse equipar-se com uma atitude mental, compreendendo que o sofrimento e a perseverança faz parte da nossa realidade. E aí o texto continua dizendo, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. E aqui a palavra rompeu tem uma intensidade, uma força de desligamento do que já foi feito. Daquilo que outrora existia, que praticava e que agora rompeu de forma definitiva e absoluta, e então essa força do rompeu. É uma radicalidade. E eu penso que nós, como discípulos de Jesus, cansados dentro dessa pandemia, uma das nossas segunda marca é essa radicalidade na nossa fé. A radicalidade no trato com o pecado, no pecado como estilo de vida, uma radicalidade de caminhar, de testemunhar, de se enganjar na missão. Como que nesse tempo que nós estamos vivendo, como essa condição se faz necessária. Mas aqui eu penso a radicalidade nesse trato do estilo de vida, isso de forma singular, de uma forma aonde essa radicalidade atinge o meu próprio eu como ser existente, nesse momento histórico que estou vivendo, nesse meu eu, como ser histórico, andando, demonstrando essa radicalidade de um estilo de vida vivido e pautado pela ação do Cristo ressurreto na minha vida, pela vontade de Deus, norteado pela sua palavra. E essa radicalidade, ela não pode ser demonstrada ou agida de forma opressora com aquele que não entendeu dessas realidades ainda. No trato com o outro, Pedro fala que nós devemos agir com mansidão. Que essa é uma segunda característica que tem me deixado cansado nesses últimos tempos. Como tantos cristãos têm optado por um discurso bélico, têm optado por um discurso de ira, de ódio, que contradiz com toda a revelação do Evangelho, de posicionamentos ideológicos que não levam a lugar nenhum. E que tenta mostrar uma radicalidade em coisas que não cabe essa radicalidade. E quando essa radicalidade, ela deve atingir o nosso próprio eu, o nosso próprio ser,
e nesse ser na nossa existência e na nossa trajetória de caminhada. Não dá para impor ao outro uma lei pelo qual ele não conhece, ou é o que ele opta em não seguir. Precisamos sim dessa radicalidade, mas nós precisamos da mansidão no trato com o próximo. Para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. O tempo que lhe resta, aí aqui a consciência do peregrino, que a gente já tem falado, os pés nessa história, mas os nossos olhos na eternidade. Que o tempo que nós estamos passando aqui é transitório. Ele é muito passageiro. E infelizmente nós temos experimentado isso na nossa igreja nesses últimos dias. Dessa fragilidade humana. Nós, nesse tempo de pandemia, precisamos compreender que nós como cristãos, nós vamos caminhar em sofrimento e perseverança. Que nós vamos caminhar entre a radicalidade de um estilo de vida com Jesus na nossa própria existência e na mansidão no trato com o outro. E que nós precisamos ter essa consciência de que aqui ainda não é o nosso lugar. E esse tempo que lhe resta também fala muito comigo. Esse palavra tempo, o apóstolo Pedro está usando aqui aquela palavra cronos, que é o nosso tempo aqui na nossa história. E aí a pergunta é, o que nós vamos fazer com o nosso tempo que lhe resta? O que nós estamos construindo com o nosso tempo que resta para cada um de nós? Aqui o apóstolo Pedro, ele está dizendo, olha, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. O que ele está dizendo, olhe para esse momento que vocês estão vivendo, olhe um pouquinho para frente, o tempo que ainda resta aqui nesse mundo. Pelo que eu estou sendo amoldado? Quais são os desejos que comandam a minha vida? Que me impulsiona a fazer o que eu faço? Esses maus desejos humanos, e que às vezes eles se aparecem até de forma lícita, mas que vai nos conduzindo para longe, longe, longe da vontade de Deus. Aqui não vivam mais para satisfazer esses desejos que de forma gradativa vai roubando o nosso coração e vai nos desviando do propósito maior. Quantos jovens que começam uma carreira e dizem, olha, aqui, essa carreira vai ser para fazer a vontade de Deus. Aqui eu vou glorificar a Deus através dessa minha carreira. E com o passar do tempo, vai se distanciando desse propósito maior. Quantas pessoas que iniciaram tantos projetos, que tinham a base como a vocação e a glorificação do nome de Deus, e que na metade do caminho se desviaram para um outro propósito, e não esse propósito maior. Desejos que foram tomando conta do seu coração, e que de forma gradativa foi roubando ele, e foi te afastando. Irmãos, o que nós vamos fazer com o nosso tempo que resta?
Pedro fala, olha, no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. O que ele está dizendo, olha, chega. Vocês já entenderam o que deu? Que agora a gente precisa começar a repensar outras situações, que essa aí já foi gastado muito tempo, e que esse tempo não vai voltar mais atrás. E essa pandemia tem falado muito conosco sobre essa questão do tempo. Eu podia ter amado mais, eu podia ter perdoado mais, eu poderia ter feito tantas outras coisas, que infelizmente o tempo não permitiu que eu fizesse. Acho que nós já gastamos tempo demais. Gastamos energia demais. Com coisas que agradam somente aos pagãos. As preocupações, o Evangelho de Marcos diz isso, as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios aqui é essa palavra, desejo humano, por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Cabe nós uma decisão. Com o tempo que nos resta nessa história, que nós não sabemos se é quanto tempo, mas esse tempo que nos resta, nós vamos continuar vivendo para satisfazer os maus desejos humanos ou a vontade de Deus. E aqui precisa uma ruptura diante dessa decisão. E eu gostaria de concluir que eu entendo que nesse tempo, onde que nós compreendemos que uma marca num cristão nessa pandemia, ela está pautada em sofrimento e perseverança, entre radicalidade e mansidão, aonde está pautado nessa percepção de peregrinos, e nessa condição de cuidar com o tempo que nos resta, eu também penso que nós precisamos relembrar e ter a convicção do juízo. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Nós precisamos ter essa convicção. A convicção do juízo que vai chegar um tempo aonde que vai ser separado o que é joio e o que é trigo. Essa convicção de que nós temos essa certeza absoluta da morte e que um dia nós vamos ter que prestar conta de tudo que nós fizemos. Nós precisamos dessa convicção. Mas eu penso que quando a gente fala em juízo, eu também penso na oportunidade da pregação do Evangelho. Mas não uma pregação do Evangelho feito como Jonas fez lá em Nínive. Aonde que ele falou, olha, eu só estou pregando o Evangelho aqui porque Deus mandou mesmo, mas eu nem queria que nenhum deles aí fosse salvo. Mas o anúncio do Evangelho da graça, o anúncio do Evangelho do amor ao próximo, o anúncio do Evangelho de olhar para a minha realidade, olhar para a realidade do outro e dizer, olha, aqui são dois pecadores que precisam dar as mãos e que precisam da graça de Deus para caminhar para o céu. O anúncio do Evangelho de dois mendigos que não tem nada para oferecer um para o outro. E que ali se acolhem e se jogam naquele que é tudo.
essa convicção do juízo e o anúncio do Evangelho. Que nós possamos viver, irmãos, resgatar esse tempo de uma profundidade do Evangelho, porque os dias são maus, os dias são ruins, são difíceis. Nós precisamos retomar isso, entendendo o sofrimento e a perseverança, a radicalidade no estilo de vida, mas mansidão no trato com o próximo. Essa consciência do peregrino, a consciência de que eu estou com os meus pés aqui na história, mas os meus olhos estão na eternidade, e com esses meus pés na história, eu vou fazendo tudo que eu tenho para fazer, todos os sonhos conquistados, projetos realizados, mas fazendo isso através de uma vocação, a vocação de glorificar a Deus em todas as minhas ações. E a convicção do juízo, de que um dia nós estaremos diante de Deus prestando conta. E que nessa condição de convicção do juízo, que também nós possamos ter a oportunidade nesse tempo de anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho de que um dia todos passarão pelo juízo. Que essa seja a nossa caminhada cristã, nesse tempo que nós estamos vivendo. Que esses princípios aqui possam nortear a minha vida, caminhando nessa trajetória histórica no tempo que me resta. Que essa seja a minha conduta. Em momentos de tanta dificuldade. Essa semana a igreja passa por mais uma situação difícil, a perda da nossa querida irmã Cirlei. Rasga o nosso coração novamente. Irmãos, não permita, nesse tempo que lhe resta, sair dessa pandemia pior do que você entrou. Não permita que isso aconteça. Não permita que nessa pandemia você não saia nem da mesma forma. Mas que diante de tudo isso que nós atravessamos e estamos atravessando, que a gente possa ter a sensibilidade de deixar Deus falar conosco. E que nós possamos sair dessa pandemia como discípulos de Jesus, crentes no Senhor Jesus Cristo, melhores do que quando nós entramos nela. É o que eu espero para a vida de cada um de nós. Vamos orar. Deus, às vezes palavras já está difícil de tanto que eu tenho colocado diante do Senhor. Pai, momento tão difícil que nós estamos passando. Mas eu sei que em tudo o Senhor está no controle e que em tudo e em todas as situações o Senhor fala conosco. E eu percebo que esse seu falar, nesses últimos tempos, nessas últimas semanas para nós, é um falar de arrependimento. É um falar de voltar atrás. É um falar de olhar
para nossa caminhada com o Senhor. E por isso eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa estar agindo nas nossas vidas. Ó Deus, que tudo isso que o Senhor inspirou o apóstolo Pedro a registrar na sua carta, nesse capítulo que nós acabamos de ler, dessas marcas que vai acompanhando os seus filhos com sofrimento e perseverança, com uma radicalidade no nosso estilo de vida, com a mansidão, o amor ao próximo, com o cuidado com o tempo que nos resta, com essa convicção do juízo. Ó Deus, que isso fale ao nosso coração de uma forma profunda. E que nós possamos colocar em prática de vida, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como foi falado, nós estamos passando por tempos tão difíceis. E eu gostaria aqui de colocar para que os irmãos possam continuar lembrando de nós estarmos orando. Irmãos, continuando, nós estarmos orando pela vida da avó, da Ana Laura, que infelizmente descobriu que está com leucemia. Então que nós possamos interceder por ela, interceder pela Ana, pelo Maurício, pela irmã Goreli. A gente sabe que é tão difícil, pelo Vinícius. Orar pela avó Glória, que infelizmente ela teve um infarto esse final de semana. Agora amanhã ela vai estar realizando um cateterismo. Então que nós possamos lembrar da nossa querida avó Glória. Orar pela irmã Maria, que infelizmente foi diagnosticado novamente um câncer, agora no intestino, e agora ela está passando por vários ciclos de quimioterapia. Que a gente possa estar lembrando dela. Os efeitos dessa quimio na irmã Maria têm sido assim avassalador. Então que Deus possa estar cuidando dessa nossa querida irmã. Orando pela nossa querida Elisene, que já está aí no término do tratamento, que Deus possa estar conduzindo até o final da forma perfeita que tem sido até agora. Orando para que a paz do nosso Deus e as misericórdias e a consolação dele possa estar sobre a vida do irmão Joel, do Guilherme, do Wagner, da nossa querida irmã Elaine, do Gustavo. Nós pedimos que possamos estar orando por cada um deles, orando pela recuperação plena do nosso pastor, para que o quanto antes ele já possa voltar à ativa. Orando pela família do seu Nilton, que faleceu também esse final de semana por Covid. Ele é o pai do André, daquele jovem que esteve aqui conosco na igreja. Que nós possamos estar lembrando de estar intercedendo por ele. Irmãos, são vários pedidos de orações. Vocês estão compreendendo o tempo difícil que nós estamos vivendo. Por isso eu conto novamente com a oração de cada um de vocês. Nós precisamos nos unir em oração. Intercedendo um pelos outros, para que a gente possa passar por esse momento difícil. Amém? Ainda eu quero orar e assim nós encerramos o nosso culto. Obrigado, Pai, pela palavra exposta, e eu te peço, ó Deus, que as tuas consolações, as tuas misericórdias, possa estar acompanhando cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. Obrigado, meus irmãos. Até o próximo domingo.